Pela primeira vez, o número total de apartamentos ultrapassou o número de casas em São Paulo. A capital paulista, como muitas outras grandes cidades, virou um canteiro de obras. Quem circula pela cidade já percebeu. São Paulo virou um canteiro de obras. Do dia para a noite, metade da quadra some, as casinhas são demolidas e já se sabe que vai virar estacionamento para em seguida virar um prédio. Para comportar os mais de 20 milhões de habitantes da região metropolitana, as construções verticais estão ganhando cada vez mais força. O que vem chamando a atenção é que muitas vezes um prédio alto não significa que ele vai servir de moradia para muitos habitantes. Empreendimentos de luxo, com apartamentos enormes e poucos moradores, não resolvem o problema. Você pode ter mais prédios relativamente baixos, 8 andares, 5 andares, com mais apartamentos, né? Um aproveitamento do metro quadrado por família maior do que, às vezes, prédios verticais, que a gente tem visto em algumas áreas, com grandes apartamentos de um apartamento por andar, por exemplo. Pequenos ou grandes, a questão é que esse modelo veio para ficar. Uma pesquisa apontou que, pela primeira vez na história, São Paulo passou a ter mais apartamentos do que casas. De acordo com o estudo feito a partir do número de registros de imóveis coletados entre 2000 e 2020, o número de apartamentos saltou de 767 mil para 1.380.000, um crescimento de 80%. Já o número de casas, no mesmo período, subiu de 1.230.000 para 1.370.000, um aumento de apenas 11,8%. Caminhando aqui pela Avenida Pompeia, uma das principais da zona oeste da cidade, dá para perceber como a paisagem está mudando. A gente tem prédios sendo levantados dos dois lados da avenida. E no lugar onde antes existiam casas, agora o cenário é esse. Muitos tapumes e muitas obras também acontecendo aqui. Olha, nos últimos 2 anos para cá está uma revolução aqui. Parece um canteiro de obras no bairro inteiro. Do lado da minha casa tem vários. Você só escuta de noite o pá, pô no ouvido, bem cedinho, eu nem dormo direito. Mas a gente passava por essas ruas aqui, sempre era um monte de casa, um comércio gostoso nas casas. Era um bairro muito mais aconchegante. Uma tristeza para uma cidade que perde muito do charme e da identidade. O que é importante é que neste processo, de demolição de residências, se tenha todo o cuidado para que edificações, sobrados, residências, casas com algum tipo de valor histórico, arquitetônico, cultural, não sejam demolidas para, no lugar delas, serem edificadas edificações de vários pavimentos. Acaba prevalecendo o interesse das grandes construtoras e do mercado imobiliário, que procuram áreas mais valorizadas, de preferência próximas a um bom sistema de transporte e comércio. A gente vê um incentivo, para um crescimento mais dessas regiões já dotadas de infraestrutura e um desincentivo para o crescimento em direção à periferia. As grandes cidades no mundo inteiro estão passando por esse processo de verticalização. Mas no caso de São Paulo, o fenômeno está concentrado em algumas áreas, de forma desordenada. A gente tem muitos planos, muitas leis para regrar esse crescimento. Agora a gente precisa ver se ela está sendo bem aplicada, se está sendo direcionada à verticalização onde a gente quer, se os rios estão sendo protegidos, se o patrimônio cultural está sendo protegido em paralelo. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que o Plano Diretor Estratégico incentiva o desenvolvimento da cidade de acordo com os princípios urbanísticos contemporâneos e que qualquer intervenção local, seja ela de pequeno ou grande porte, deve seguir estritamente a legislação. Para o paulistano que não abre mão de morar numa casa, as opções estão ficando cada vez mais restritas. Mas tem gente que ainda está resistindo. Meu marido não tem pretensão de ir para apartamento, mas que ele não gosta, né? Então está pretendendo ficar aqui ainda por enquanto.